pessoal, sejam todos bem-vindos. Me chamo Vitor. Eu me chamo Arão. Somos alunos do Instituto Federal do Piauí, campus Uruçuí, e nesse vídeo vamos abordar sobre o manejo nutricional da cultura do algodoeiro. Nosso objetivo do vídeo é apresentar os principais pontos de manejo, desde a exigência da planta, a dinâmica de absorção e as práticas de correção e adubação do solo. A cadeia produtiva de algodão é uma das principais do Brasil e até mesmo no mundo, desempenhando parcela significativa no produto interno bruto do agronegócio brasileiro, tendo elevada importância social quanto comparada a outras aptidões agrícolas. No Brasil, tem por volta de 800 mil hectares produzido por algodão. E por que o manejo nutricional do algodão é tão importante? Através disso, sabemos que o algodão é uma cultura que exige muito do solo, necessita de uma nutrição adequada e balanceada para uma boa formação dos seus capulhos e uma ótima qualidade das suas fibras, que assim vamos ter o uso eficiente de fertilizantes e, consequentemente, minimizar as perdas. Bom, pessoal, vou falar sobre as exigências dos minerais, é de extrema importância para o bom desenvolvimento da cultura do algodoeiro. Falar um pouco sobre os macros e micronutrientes, sendo subdivididos os macronutrientes em primários e secundários. Vou falar primeiro sobre os primários, começando pelo nitrogênio, que atua diretamente na fase vegetativa da planta, no seu alongamento, na formação de enzimas e proteínas, na formação de clorofila, que é de extrema importância para o metabolismo da planta. Quando você tem uma deficiência de nitrogênio, você vai perceber o amarelamento das folhas mais velhas e um crescimento lento. Se tratando do fósforo, que atua diretamente no vigor germinativo, no rendimento das plântulas, na formação de ATP, na formação de ácidos nucleicos, e quando você tem uma deficiência do fósforo, você vai perceber o enfraquecimento das raízes e também folhas rocheadas. Se tratando do potássio, que atua diretamente na fase reprodutiva, na formação de capulhos, que é a maçã do algodão, na qualidade das fibras, na abertura e fechamento dos estômatos, que vai estar interligado na respiração celular. E quando você tem uma deficiência do potássio, você vai perceber em volta da folha queimamentos, que simboliza a necrose, e também a planta não vai aguentar tantos estresses no decorrer da sua safra. Bom, pessoal, vou estar falando sobre os macronutrientes secundários, dando início falando do cálcio, que atua na parede celular das plantas, na multiplicação celular, no crescimento do ápice caulinar, no crescimento do ápice das raízes e nos brotamentos laterais. Se tratando sobre a deficiência do cálcio, pode-se notar o baixo desenvolvimento dos capulhos, consequentemente atuando na baixa qualidade das fibras do algodão. Quando se trata sobre o magnésio, que atua diretamente na molécula central da clorofila, interligadamente a taxas fotossintéticas, o magnésio também atua como ativadores enzimáticos, que são catalisadores no interior da planta. Quando se tem uma deficiência de magnésio, pode-se notar uma baixa produção de fotoassimilados, que está interligado diretamente com o pré-florescimento do algodão. Se tratando do enxofre, que atua como síntese proteica e também no metabolismo do nitrogênio, quando tem a deficiência do enxofre, pode-se notar que é parecido com a falta de nitrogênio, Vai ter o amarelecimento também das folhas mais velhas, mas também vai ter o amarelecimento também das folhas mais novas. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre os micronutrientes, que também é de extrema importância para o bom desenvolvimento e produtividade da cultura do algodoeiro. Vou começando falando do boro, que é o micronutriente mais importante para a cultura do algodão. Sua função é a formação das fibras, crescimento das raízes e floração. Quanto à sua deficiência, causa má formação das flores, queda dos botões e uma má qualidade das fibras. Quanto ao zinco, sua função também é ativar as enzimas, que são catalisadores. Vai atuar com produção de hormônios e crescimento. Quanto à sua deficiência, vai causar folhas menores e também vai ter um encurtamento dos entrenós. O manganês, sua função é fotossíntese e ativação de enzimas. Quando você tem escassez desse manganês, vai causar uma clorose entre as nervuras, principalmente em solos mais alcalinos. Quanto ao ferro, sua função é a respiração celular. E quando você tem uma escassez do ferro ali nutricionalmente, vai ter uma clorose nas folhas novas, amarelamento entre as nervuras. Quanto à marcha de absorção, nos primeiros 20 dias da cultura do algodoeiro é de extrema importância o fósforo, para as raízes ficarem mais fortes. O zinco e o molibdênio para o crescimento inicial também. Quanto à fase vegetativa, que é de entre 20 e 50 dias, o nitrogênio e o potássio é de extrema importância para folhas e ramos, magnésio e enxofre para a fotossíntese.
Quanto ao florescimento, que é dentre 50 e 80 dias, o potássio é de extrema importância para flores e a energia vital ali da planta, o boro para a fertilidade floral. E quanto à frutificação, que é de 80 a 120 dias, o potássio e o cálcio agem como enchimento das maçãs, o boro e o zinco para evitar o abortamento dos capulhos. Quanto à maturação, que é a fase final, que é dentre 120 a 160 dias, o potássio, como macronutriente, age como abertura de cápsula e o cloro, como micronutriente, age como suporte final. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar sobre o manejo do solo para alcançar altas produtividades na cultura do algodoeiro. Vou explicar sobre a importância da análise do solo e foliar, da correção e do condicionamento do solo, da adubação mineral e orgânica e os principais fertilizantes usados, e a época e a forma correta de aplicação. Primeiro vamos falar sobre a análise do solo, depois o foliar. A análise do solo ela é fundamental e deve ser feita antes do plantio. Ela mostra o pH e a quantidade de nutrientes disponíveis e possíveis deficiências. Já a análise foliar ela é realizada durante o período do ciclo da planta. Ela serve para avaliar se a planta está absorvendo os nutrientes corretamente. Essas análises são essenciais para garantir uma adubação eficiente e evitar desperdício. Depois da análise, é preciso fazer a correção e o condicionamento desse solo. Quando o solo apresenta-se um baixo pH, ou seja, um solo ácido, fazemos o processo de calagem para aumentar o pH e neutralizar o alumínio tóxico. Além disso, o gesso agrícola é utilizado como um condicionante. Ele melhora a estruturação do solo e aumenta a disponibilidade de cálcio em grandes profundidades, favorecendo o crescimento das raízes. O condicionamento do solo garante um ambiente ideal para o desenvolvimento do algodoeiro, já que é uma cultura que expressa bastante crescimento radicular. Falando agora um pouco sobre a adubação. A adubação ela pode ser tanto orgânica como pode ser mineral e pode ser feita tanto via solo, via foliar ou via semente. Na adubação via solo, os fertilizantes são aplicados no plantio ou em cobertura. Já na adubação foliar, utiliza-se mais micronutrientes como o boro, o zinco, são aplicados diretamente nas folhas durante o seu ciclo de vida. Já a adubação via semente consiste no tratamento da semente com nutrientes antes da semeadura, que melhora seu processo de germinação e crescimento inicial. Os fertilizantes mais usados no algodoeiro são os macronutrientes, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio ele é essencial para o crescimento das folhas, e principalmente para a realização da fotossíntese através da clorofila. O fósforo ele já ajuda no desenvolvimento das raízes. Já o potássio ele é importante para a formação das fibras e para aumentar a resistência da planta a déficits hídricos. Também são utilizados micronutrientes como o boro, o zinco e o manganês. Falando um pouco sobre a época de aplicação, a adubação de base é feita no suco do plantio, junto com a semeadura. A adubação de cobertura ela é feita de forma parcelada durante o desenvolvimento da planta, principalmente no início do crescimento e na formação dos botões florais. A adubação foliar ela é aplicada em momentos estratégicos, geralmente quando a planta apresenta algum sintoma de deficiência nutricional. A adubação via semente ela é feita antes da semeadura. Então, para concluirmos, o manejo adequado do solo no algodoeiro é essencial para alcançar altas produtividades. Isso inclui uma boa análise, correção eficiente e adubação equilibrada e o uso correto de fertilizantes. Com um manejo bem feito, é possível garantir o desenvolvimento saudável da planta, a produção de fibras de alta qualidade.